Boa tarde a todos da Primeira Igreja Batista de Santo André, sejam muito bem-vindos neste domingo de tarde, na nossa última edição do Conexão no Lar, conectando você com Deus. Hoje estaremos no final do livro de Atos, onde o Evangelho chega a Roma. Pois é, pessoal, a jornada então chegou ao fim e Deus usou tanto a vida de Paulo que agora o Evangelho finalmente chegou a Roma. Então nós vamos orar por essa última edição do Conexão no Lar e orar também pedindo a Deus para que Ele use de uma forma poderosa a vida do nosso queridíssimo Pastor Itamir. Vamos orar então. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa edição do Conexão no Lar, Senhor, por essa última edição. Obrigado porque nós podemos aprender através do livro de Atos, Senhor, essa fantástica história, Senhor, sobre a missão da igreja, Senhor. E te pedimos, Senhor, para que neste último capítulo o Senhor possa nos dar o verdadeiro entendimento da Tua palavra, Senhor. Te pedimos que mais uma vez o Senhor use de forma poderosa a vida do Pastor Itamir para a Tua honra e para a Tua glória. Use a vida do Teu Filho, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. E agora nós vamos louvar com toda a alegria do nosso coração. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele nessa tarde. Amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E é diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Profetize. Jesus Cristo mudou. Mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou
meu viver. Ele mudou meu viver. Sou feliz porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele está perto de você, amém? Ele está bem perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Aleluia. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Descansa o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta nossos corações, Senhor, nessa tarde e sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, espero que Deus tenha te abençoado nesse Natal e que você, então, me acompanhe no estudo de hoje, porque esse é o capítulo final do livro de Atos. Nós vamos chegar nesse momento muito legal em que nós vamos concluir o livro de Atos, estudando toda a história da igreja. E hoje queremos falar sobre o alvo divino alcançado. O alvo divino alcançado. Isso é, o evangelho chega a Roma, através do apóstolo Paulo. O evangelho já estava em Roma, mas ele chega agora através do apóstolo Paulo, que era a missão do apóstolo Paulo. Então, nós temos que começar a nossa introdução chegando ao fim. Chegamos ao fim. E nós vamos iniciar exatamente o estudo do último capítulo de Paulo, que conta a história de Paulo, lá no livro de Atos, escrito por Lucas. Lembra disso daí?
Mas vamos recordar um pouquinho aquilo que nós aprendemos na semana passada sobre o amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso, queridos irmãos, no suprimento das necessidades, no encorajamento especial, na proteção que ele nos dá contra os perigos, no relacionamento com as pessoas. O amor de Deus se evidencia e se evidencia também no cumprimento dos desejos do nosso coração. Desejos que vêm a partir de Deus mesmo, que coloca os desejos do nosso coração. Esse amor divino foi experimentado pelo apóstolo Paulo, mas também ele pode ser experimentado por cada um de nós. O amor divino é para todos nós, em qualquer circunstância. E nas mais difíceis situações, podemos contar com esse amor, com cuidado, com a proteção do nosso Deus, conforme Romanos 8:32. Mas depois, então, de uma catástrofe violenta, naufrágio, uma situação delicadíssima, a maioria das pessoas desiste dos planos. Mas com Paulo não foi assim. É interessante, né? Por quê? Porque confiava em Deus. Depois do naufrágio na ilha de Malta, Paulo, percebendo que a palavra de Deus estava se cumprindo na salvação de todos os 276 viajantes, ele, encorajado pelo anjo do Senhor, ele encorajou a todos. E aí, sendo um cristão perseverante, ele foi um instrumento de Deus para a salvação e cura dos habitantes de Malta. Após uma estadia de 3 meses na ilha, quando provavelmente organizou a igreja de Malta, ao ser possível o restante da viagem, quando ele percebeu que realmente chegaria a Roma, Paulo foi recompensado pela sua perseverança e alcançou o alvo de chegar com o evangelho na capital do império. O nome do Senhor Jesus Cristo ia ser proclamado na capital do império. Já havia igreja em Roma, eu já falei isso daí. Não tinha sido fundado por nenhum apóstolo, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João. Provavelmente fora fundada por aqueles que tinham sido convertidos quando, lá em Jerusalém, eles estavam naquele dia de Pentecostes e o Espírito Santo veio. Lembra de Atos 2, 1-4? Exatamente no comecinho do livro. Então, Paulo já tinha até escrito para eles que queria muito vê-los. E agora Deus estava dando oportunidade para ele chegar a Roma. Então, veja bem, chegar a Roma e estar com aqueles irmãos trouxe com certeza muita alegria ao coração de Paulo. E essa alegria teve início quando Paulo percebeu que os irmãos de Roma, olha só que bonito, mesmo correndo o risco de serem presos, eles foram até onde Paulo estava para se encontrar. E, mesmo se identificando com o prisioneiro, eles foram ao seu encontro, demonstrando o quê? Solidariedade, comunhão e amor. Então, como ele tinha planejado lá no capítulo 19, e como ele tinha desejado, conforme nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 15, como tinha sido encorajado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Enfim, Paulo chegou a Roma. Que coisa bonita! Paulo e Roma, o apóstolo dos gentios e a metrópole dos gentios, a capital do império. Que combinação especial! Leia esse texto e seja grato ao Senhor, porque os planos de Deus não falham. Ele queria estar em Roma e Paulo, pela graça e sob orientação do Senhor, atingiu seu alvo, que era também o alvo divino. Temos sempre que lembrar isso. Deus está no controle. Jesus queria que Paulo fosse a Roma. E lá no versículo 23, capítulo 23, 11, diz assim: Jesus queria que Paulo fosse a Roma. Coragem, pois o modo pelo qual você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que você também o faça em Roma. Então, Jesus, em sua soberania e propósito salvífico, atingiu o seu alvo. Através de Paulo, Jesus chegou com o seu evangelho em Roma. Lucas, então, eu fico pensando, né? Lucas está escrevendo, ele deve ter ficado comovido, deve ter chorado um pouco aí, ao escrever a última frase do pergaminho. Akulutos, isso é, sem impedimento algum. O evangelho foi pregado durante 2 anos sem impedimento algum. Ele terminava o seu livro, então, em tom triunfante,
dizendo que o reino de Deus seria pregado e ensinado com toda ousadia, por 2 anos, sem impedimento. Isso não queria dizer, olha só, sem dificuldades, pois Paulo, embora fosse tratado com especial favor, ele era um prisioneiro sob guarda, mas havia uma porta aberta e Paulo não perdeu tempo. Logo começou a falar de Jesus Cristo. Embora as circunstâncias humanamente tão desfavoráveis eram realmente desanimadoras, ao invés de ele ficar desanimado, ele usou o tempo para encorajar os cristãos ao dizer, escrevendo aos filipenses, lá da prisão, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por isso, com toda a segurança, nós podemos afirmar esse princípio muito legal. Todo cristão perseverante, na busca do alvo estabelecido pelo Senhor, será pelo Senhor recompensado, testemunhando, então, sem impedimentos. Eu repito, todo cristão perseverante, na busca do alvo estabelecido pelo Senhor, será por ele recompensado, testemunhando sem impedimento. E o que nós vamos ver nesse texto? Nós vamos encontrar 5 verdades sobre essa recompensa que Deus dá quando nós decidimos ser perseverantes em testemunhar. Vamos começar, então, percebendo a primeira grande verdade. Refere-se ao cuidado e à proteção divina, e você vai relembrar que nós já lemos alguns versículos desse texto no estudo anterior, mas vamos então agora entender direitinho. Muito bem. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes mostraram extraordinária bondade para conosco e fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando se colocava no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, falaram, esse cara aqui não tem jeito mesmo. Olha, foi preso, está amarrado a um soldado, foi viajando num navio que sofreu um destrago completo. E agora uma cobra, não vai viver mais. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que começasse a acontecer alguma coisa com ele, mas nada. E aí mudaram de ideia, falando, esse homem é um Deus. Por quê? Porque, na verdade, Deus estava operando através da vida dele. Então, o que nós precisamos aprender aqui são 3 ou 4 verdades super importantes. Primeiramente, com todos salvos do naufrágio, eles chegaram, então, à ilha de Malta. Quer dizer, todo mundo pulou do navio, né, do que restava do navio, e foram nadando até a ilha de Malta. Foram recebidos bondosamente por uma fogueira acesa, por causa da chuva e por causa do frio. E aí Paulo foi protegido também da picada da serpente. Então, queria que você entendesse o seguinte, ao invés dele ser visto como um assassino, ele foi visto como um Deus. Isso tudo refere-se ao quê? Ao cuidado e à proteção divina. Qual é a aplicação que nós podemos ter para as nossas vidas? É muito clara. O cuidado de Deus nos alcança em todos os detalhes. O que nós precisamos ficar é atentos para perceber a boa mão de Deus cuidando de nós em cada um dos detalhes. Mas o texto continua, e aí nós temos uma segunda verdade, dos versículos 7 a 10. Refere-se à instrumentalidade para o testemunho. Olha o que aconteceu. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha. Você já leu isso comigo no capítulo, no estudo anterior. Ele nos convidou para ficar à sua casa e por 3 dias nos recebeu, nos hospedou bondosamente. Seu pai estava doente, Paulo, então, curou e depois impôs-lhes as mãos e o curou. E olha o que aconteceu. Todos os doentes da ilha vieram para serem curados pelo apóstolo Paulo. E pela graça de Deus, ele foi usado para que muitas pessoas fossem curadas. E eles nos prestaram
muitas honras, e quando estávamos para embarcar, olha o que Lucas está descrevendo, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Que coisa bonita. Por quê? Porque nessa segunda verdade, a instrumentalidade para o testemunho é vista por Deus como perseverança. Então, por quê? Porque Paulo, olha só, em primeiro lugar, ele foi usado para curar o pai de Públio. Paulo foi usado também para quê? Para curar os demais doentes da ilha de Malta. Isso é, ele é um instrumento na mão de Deus. E a pergunta que eu faço para você é exatamente essa. Você tem sido um instrumento na mão de Deus? Paulo foi. E eu e você podemos ser também. Paulo foi alvo de honrarias pelos que tinham sido curados, de uma maneira muito especial. Eles agradeceram Paulo, e Paulo foi suprido do que era necessário para o final da viagem. Em tudo isso, a gente vê o Senhor cuidando de Paulo, que era um instrumento. E a aplicação para a nossa vida é que ser usado por Deus é recompensador. Ser usado por Deus é recompensador. Muito bem, só que o texto continua, né? Então nós precisamos entender agora uma terceira verdade referente a aquele amor que Deus tem para com aquele que é um cristão destemido, um cristão perseverante. E a terceira verdade mostra exatamente a recompensa pela perseverança. Versículos 11 a 15, que diz o seguinte: passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Ele era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Polos. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, e dali partimos e chegamos a Régio. Muito bem. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli, no segundo dia. E ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Olha só, mais uma vez, gente, essa viagem foi uma viagem realmente muito interessante. E depois fomos para Roma. Os irmãos ali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. E aqui nós precisamos ter, então, novamente, algumas verdades que precisam ser explicadas. Muito bem. Primeira verdade é que eles ficaram 3 meses na ilha de Malta, seguros daquele tempo de inverno, daquele tempo de naufrágio do navio. Tudo isso porque era uma recompensa pela perseverança de Paulo, de Lucas e de Aristarco. Segundo, eles conseguiram um novo navio para a viagem até Roma. Um navio alexandrino estava passando por lá, ficou lá no inverno e agora eles podiam chegar até Roma. Então, Paulo sabia que realmente aquele plano dele e aquela vontade de Jesus iriam ser conquistados. E aí, olha só, conseguiram contatos com os irmãos em todas as escalas da viagem. Que coisa bonita, que coisa bonita. Como é que Deus fez? Aí você fala, puxa, uma viagem desastrosa como aquela? Não, Deus foi cuidando de cada detalhe. Para quê? Para que o encontro dos irmãos, veja só, trouxesse o quê? Ânimo e encorajamento. É isso que acontece. Quando nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus, Deus faz com que, lembra aquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o naufrágio, ter que jogar a carga do navio no mar, ter que o pessoal se lançar no mar para nadar até a praia, tudo estava sob o controle de Deus, porque Deus, então, foi permitindo que em cada momento em que eles pararam o navio, irmãos pudessem ajudá-los. E a aplicação, então, para a nossa vida é exatamente essa. Deus usa as mais diferentes maneiras para nos encorajar. Creia nisso, querido irmão. Creia nisso. Ele pode fazer isso através de um sonho, você pode ter uma visão,
Você pode ler a Bíblia e um salmo e você ser encorajado. Você pode ouvir uma pregação. Você pode ter comunhão com seu irmão. Querido irmão, saiba que Deus sempre quer nos encorajar. O Espírito Santo é o Paracletos, é aquele que nos encoraja para mantermos o quê? A nossa perseverança. E então essa é a terceira verdade. Refere-se à recompensa que o Senhor nos dá pela sua perseverança. Mas a quarta verdade que aparece no texto está só no versículo 16. Olha, só um versículo, hein? Só um versículo. Mas que versículo bonito é esse? Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Chegou a Roma. O evangelho, através de Paulo, chegou a Roma. E aí ele ficou com essa liberdade, né? Ele foi constituído como um homem. Lembra que houve julgamento e ele não foi acusado de nada. Então, estava em Roma para tentar ver o que ia acontecer. E agora ele é possibilitado de o quê? Alugar uma casa no seu próprio nome. Que coisa, hein? E aí, então, vale a pena nós fazermos 4 afirmações. Primeira afirmação. O alvo foi conquistado. Isso é, o evangelho chegou a Roma, graças a Deus, maravilhosamente, chegou a Roma. Capítulo 23, versículo 11, diz exatamente isso. Eu quero que você testemunhe do meu nome lá em Roma. Paulo alugou uma casa e olha só, depois de 3 dias, já começou a testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Começou a explicar o que estava acontecendo com ele, por que ele estava chegando em Roma. E aí testemunhou para os judeus, para os gentios e para os soldados que estavam com ele. Ele vivia, então, imagina uma escala aí de 6 horas durante todos os dias. Quantos soldados passaram por Paulo? Com a mão algemada. E adivinha o que Paulo conversava com eles? Sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. E por isso, então, podemos dizer que o seu ministério desenvolveu-se de uma maneira espetacular. Olha só, ele evangelizou esses soldados pretorianos, ele fundou uma igreja no palácio do imperador, isso é no palácio de César, e enquanto ele estava preso durante 2 anos, sabe o que ele fez? Escreveu as 4 cartas da prisão, que são quais? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele não ficou parado. Por quê? Porque ele conquistou o seu alvo e ali ele começou a produzir, fazendo com que mais pessoas pudessem conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, a aplicação é muito especial. Os alvos de Deus sempre são alcançados de modo surpreendente. Lembra de versículo de Efésios 3, 20 e 21? Ele faz muito mais, ele faz mais além do que você sequer pensa, imagina ou pede. Ele faz coisas impossíveis, porque o nosso Deus é um Deus que age surpreendentemente. Que Deus possa se revelar dessa maneira na tua vida, e você possa se alegrar com a maneira tão especial que ele tem tratado você. Uma quinta verdade que aparece no texto, agora é um texto bem longo, do 17 até o 31. Refere-se ao quê? Ao contínuo testemunho que Paulo estava dando sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço que você preste bastante atenção. Vamos ler todo esse texto para que você possa tirar algumas lições para aplicar na sua vida. 3 dias depois que ele estava lá na casa, ele convocou os líderes dos judeus. Quando esses se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso lá em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus
feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o nosso próprio povo. Não, não. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que eu estou preso com essas algemas. Olha só que coisa. E eles responderam, olha, nós não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Mas, entretanto, todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Qual era a seita que os judeus se referiam? Era o cristianismo, mas sabemos que não é seita. Assim, combinaram de encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava, isso é, na sua casa alugada. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns, vejam bem, foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram, que é normal, né? Alguns creem, outros não creem. Discordaram entre si e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito uma declaração que realmente mexeu com eles. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Então, Paulo vai citar um texto lá do Antigo Testamento. E o texto dizia assim, vá a esse povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu, o Senhor, os curaria. Portanto, e aí Paulo está continuando. Eu quero que saibam que essa salvação de Deus, é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Quando eles ouviram isso, então começaram a sair de casa. E aí o texto termina dizendo o seguinte, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Que coisa bonita, que coisa bonita. Nós temos, então, uma verdade muito especial. Isso é um testemunho contínuo do Senhor Jesus Cristo. Vamos, então, às lições que esse texto pode nos ajudar. Primeiramente, ele se mostrou claro com os seus amigos, judeus, eram da mesma pátria, e ele explicou o motivo de ter apelado para o tribunal de César. Explicou porque lá em Jerusalém haveria um julgamento não muito isento. Então, ele apela para Roma, e aqui, então, ele está em Roma esperando o julgamento. Segundo, ele testemunha, na sua explicação, ele testemunha sobre o reino de Deus. Falando o quê? Que o Senhor Jesus era o Messias prometido. Então, quando ele fala sobre o reino de Deus, o que acontece? Muitos creem, mas muitos não creram também. Sempre é essa a situação que nós enfrentamos quando testemunhamos o Senhor Jesus Cristo. Alguns aceitam a palavra, outros recusam a palavra, sob sua responsabilidade. E aí tem que acertar-se com Deus. Em terceiro lugar, uma outra verdade que a gente precisa esclarecer é que por 2 anos ele pregou o evangelho, recebendo maravilhosamente, com muita vontade, aqueles que vinham vê-lo. Para o quê? Para testemunhar do Senhor Jesus, para pregar o evangelho. É muito interessante que Paulo não perdeu a oportunidade. Então, ele pregou o reino e ensinou sobre Jesus Cristo sem impedimento algum. Isso quer dizer o quê? Que os soldados não impediram essas visitas, que a corte romana não impediu que Paulo recebesse as pessoas, e os maiorais lá de Roma não impediram que ele testemunhasse sobre Jesus Cristo. E você lembra que um dos testemunhos
sobre Jesus é que Jesus era o rei, não era mais César. Havia um cumprimento lá em Roma que era Ave César, isso é, salve César. Os cristãos falavam Ave Jesus, salve Jesus. E isso foi feito durante 2 anos, sem impedimento algum. Que aplicação que nós podemos fazer para as nossas vidas? A aplicação é a seguinte, que o Evangelho sempre alcança os que são destinados à salvação. O versículo 24 é um versículo muito bonito, que mostra, então, que Deus vai trabalhando no coração daqueles que estão já prontos para a salvação. E o que ele precisa é de instrumentos. Então, eu e você somos instrumentos na mão de Deus para que mais pessoas possam crer no Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Uma conclusão, assim, bem detalhada para que você possa perceber esse finalzinho do livro de Atos de uma maneira bem gostosa, né? Bem alegre. Primeiro, a perseverança é uma característica do cristão. Significa o quê? Que no cristianismo não pode haver desistências. Se você é cristão e está passando por uma situação muito delicada, por favor, seja perseverante, seja paciente. Não há desistência no nosso meio, porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, ele espera que nós também entreguemos a nossa vida para ele. A perseverança do cristão será sempre recompensada pelo Senhor. Então, lembre-se disso. Ele é um Deus que recompensa e ele percebe se você tem sido fiel ou não. E aí, chegamos ao final do livro de Atos. Olha que coisa bonita. Chegamos ao capítulo 28, exatamente. Mas é interessante que esse capítulo 28 conta uma história da igreja até o ano 61, 62, por aí. A história da igreja não termina. A igreja de Deus continuará expandindo-se sob o comando do Espírito Santo até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Deus, então, vai estar nos usando sempre, né, para a expansão da igreja. Eu e você somos instrumentos para que mais pessoas possam conhecer o reino de Deus. Com o nosso testemunho, nós estamos escrevendo o quê? O capítulo 29. Exatamente. Capítulo 28 está até na Bíblia, no 29. Não sei em que versículo que nós estamos. 1000 e pouco já, né? O capítulo 29, nós é que estamos descrevendo esse capítulo de uma maneira toda especial. E agora faço 2 perguntinhas. Uma pergunta, pelo menos. Você quer se comprometer a testemunhar de Jesus Cristo, superando todos os impedimentos? Deus quer que eu e você nos coloquemos nas mãos dele. E com isso, ele vai abrir as portas, sem impedimento, para que possamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que a sua resposta seja sim. Sim, eu quero me comprometer a testemunhar de Jesus Cristo. Eu quero ser uma pessoa que tenha paciência, perseverança. Eu quero me comprometer. A minha resposta é sim. Portanto, eu quero que Deus te abençoe, nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja e que nós possamos realmente testemunhar do evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, muito, 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 muito obrigado por todo esse tempo. Durante um ano, né? Durante 2021, estudamos todo o livro de Atos. Que privilégio, que privilégio. Podemos entender como é que o Senhor veio lá no capítulo 2 e trouxe o Espírito Santo para inaugurar a igreja. E aqui nós vemos o evangelho chegando aonde? Na capital do império, o lugar mais importante daqueles tempos. E o Senhor Jesus foi proclamado ali. Que Deus possa nos abençoar e possa encorajar você, sabendo que esse testemunho é contínuo, porque tem muitas almas ainda que precisam conhecer o evangelho da salvação. Que Deus te abençoe, e que você continue estudando a palavra de Deus. Quem sabe nós vamos nos encontrar daqui a pouco
numa outra situação bem interessante, estudando mais uma vez a palavra de Deus. Eu vou orar para terminar essa nossa conversa. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por esse privilégio, Pai, que tivemos de estudar a tua palavra. E aplica essas verdades agora para as nossas vidas. Queremos ser servos teus, instrumentos teus, para que outras pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado pelos meus irmãos, abençoe cada família, cada pessoa que nos acompanhou. Que a tua graça repouse sobre todos nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, pastor Itamir. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. É impressionante como Deus usou muito a vida do pastor Itamir em toda essa jornada, né, do Conexão no Lar. Bom, primeiramente quero agradecer a todos pela audiência, digamos assim, por todos vocês que estiveram assistindo Conexão no Lar. Obrigado porque através do CNL, do Conexão no Lar, nós podemos aprender muito sobre essa fantástica história da missão da igreja, sobre o corpo de Cristo. Mas quero encorajar a todos que mais do que aprender essa palavra fantástica do livro de Atos, que possamos colocar em prática capítulo por capítulo. Bom, agora nós aprendemos, mas agora nós precisamos colocar em prática. Então, fica essa lição também, fica esse encorajamento a todos, não a todos vocês, mas a todos nós, na verdade, eu me incluo nisso também. Bom, além de agradecer o pastor Itamir, também quero agradecer também a oportunidade de poder fazer essa abertura aqui do Conexão no Lar também. Pude também continuar aquilo que o pastor Said começou fazendo aqui nessa abertura, então agradeço muito também ao pastor Grava por essa oportunidade e agradeço a todos vocês que estiveram acompanhando junto com a gente todas as edições do Conexão no Lar, desde Atos capítulo 1 até Atos capítulo 28. Agora vamos orar, agradecendo por todas as edições do Conexão no Lar que foram realizadas. Vamos orar então. Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos aqui para te agradecer, Jesus. Estamos aqui com o coração grato, Senhor, porque através do Conexão no Lar nós podemos aprender, Senhor, mais da tua palavra, nós podemos aprender, Senhor, mais dessa fantástica história sobre a missão da igreja que é contada no livro de Atos, Senhor. Que possamos agora colocar em prática, que possamos viver a tua palavra, Senhor. Que realmente as pessoas vejam o Senhor através das nossas vidas, que a gente viva verdadeiramente como igreja, como corpo de Cristo, Senhor. Que o Senhor sempre seja o cabeça da igreja, Senhor, e que todos os membros desse corpo possam estar unidos, Senhor Deus, em comunhão uns com os outros, Senhor. Meu Deus, esse Conexão no Lar com certeza foi somente a tua honra e a tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa estratégia. Obrigado por todo o planejamento, Senhor, para que tudo isso fosse ser possível, Senhor. Obrigado pela sabedoria, Senhor Deus, que o Senhor deu a cada um dos pastores, Senhor, ao pastor Grava, ao pastor Itamir, Senhor. Obrigado da forma poderosa como o Senhor usou a vida do pastor Itamir em cada ministração, Senhor, em cada pregação da tua palavra, Senhor. Obrigado também pela oportunidade, Senhor, de eu estar aqui também, Senhor Deus, realizando a abertura, Senhor, continuando aquilo que o pastor Said também começou fazendo, Senhor. Obrigado, Senhor, e que todo esse Conexão no Lar, desde Atos capítulo 1 até Atos capítulo 28, tenha sido somente para a tua honra e para a tua glória, e somente isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, ficamos por aqui com essa última edição do Conexão no Lar, conectando você com Deus. Tchau, tchau, igreja. Até a próxima. Deus abençoe.